Então vamos continuar o projeto do livro Claro Enigma. O que nós falamos no último encontro? É importante você sempre se cobrar um pouco mais, até para as coisas, conhecimento ficar bem articulado aí dentro de você. Livro de 1951 é um dos livros considerados pela crítica o livro de maturidade do Drummond. É um livro que no final dele tem um pós-fácil, em que o estudioso vai dizer que nós teremos ali um Drummond maduro, clássico e filosófico. Essas informações são interessantes para nós. Falei para você qual que é o movimento literário que o livro está inserido. O livro ele está inserido no terceiro tempo modernista. O livro pertence e pode ser classificado como sendo a produção do gênero lírico, por se tratar de uma produção, né, de poesia. Isso já foi dito também para vocês, não é? O título do livro nós também falamos um pouco dele, não falamos? Eu disse para você o que seria o claro enigma. O claro enigma pode ser compreendido de duas formas diferentes. É claro que você vai esperar a prova aparecer para ver qual alternativa você marca. Professor, mas eu vou ficar perdido. Não, você vai ficar salvo. Sabe por quê? Porque agora você tem variabilidade de possibilidades de resposta. Então nós pegamos um objeto, avaliamos esse objeto de várias maneiras possíveis. O nosso objeto é o claro enigma. Primeira interpretação sobre o que seria o claro enigma. O claro enigma é uma espécie de metáfora, de alegoria, de representação sobre a própria vida humana. São seus altos e baixos da existência humana. Isso já foi dito. O que seria claro enigma na segunda interpretação que eu te ofereci? Na segunda interpretação, o claro enigma a gente pode compreender como sendo uma representação da própria poesia, dessa poesia que nasce agora, dessa poesia hermética, difícil. Por isso que o Drummond vai dizer lá no finalzinho do título do poema, cujo título é Oficina Irritada, que já apareceu em prova. Estava doido para falar desse poema, só que eu não vou falar porque ele já apareceu. Pouco provável que ele venha de novo, né? Lá no final ele fala assim: ninguém o lembrará, um tiro no muro, um cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Enquanto a poesia se deixa surpreender. Então o que seria? O claro enigma, na segunda acepção, é a própria arte. Uma arte hermética. Quando eu digo hermética, fechada. O Drummond agora vai fazer poesia para especialistas. Dividi o livro, eu não, né, professor? Dividi o livro, tá aí a biografia do Drummond, o slide é seu. Dividi o livro nessas sessões aqui, não é? São 6 sessões. A maior delas, eu já inicio a leitura de alguns poemas hoje, com o primeiro poema da lista, chamado Dissolução. Confesso que é um texto bastante difícil, mas ao mesmo tempo é desafiador. Você conseguir, no final da aula, interpretar e entender o texto, vai falar assim: poxa, tô feliz. Projeto agora é iniciar efetivamente a aula fazendo a citação ao Paul Valéry, que é um poeta francês, filósofo francês. O Paul Valéry vai dizer o seguinte, tá aqui em francês para você: Le venimeux en minuit. É mais ou menos assim, tá, gente? Meu francês já viu que é muito bom, né? Traduzindo para você, fica assim, ó: os acontecimentos me entediam, enfastiam, me incomodam. Quando ele diz que os acontecimentos... Quando o Drummond pega essa citação, e tem uma curiosidade aqui bacana, o único livro do Carlos Drummond de Andrade que possui uma epígrafe é esse. Professor, eu não sei o que é um epígrafe. Acho que eu te expliquei na aula passada, né? Um epígrafe... na verdade eu falei de epígrafe no Mayombe, né? Falo aqui também. Um epígrafe, quando você abrir o seu livro, tá lá no iniciozinho, antes de entrar no corpo do livro, olha aqui que bonito, tá o título do livro, virei, tem uma espécie de homenagem aqui ao Facó. Aí, já aqui, ó, antes de entrar na primeira parte do livro, tem um pequeno textinho aqui, ó, do Paul Valéry. Essa é um epígrafe. Epígrafe é normalmente uma pequena citação que resume o espírito do livro. Tá? Então, o epígrafe é mais ou menos assim. Ó, vou fazer um desenho aqui para você. Nos livros do Guimarães Rosa, por exemplo, embora no campo geral não tenha epígrafe,
Mas se você pegasse lá o Sagarana, por exemplo, é assim, tá aqui o conto do Sagarana para você, A Hora e Vez de Augusto Matraga, um conto simplesmente genial, o mais conhecido conto do Guimarães Rosa. Então isso aqui é o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga. Antes de começar o conto, isso aqui é um epígrafe, moçada. Ó, minha letra vai ficar horrível, eu estou escrevendo com a ponta do meu dedo, tá bom? Um epígrafe, normalmente, repito, ela é uma citação. Eu sou pobre, olha lá a epígrafe da Hora e Vez de Augusto Matraga. Eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. É uma das epígrafes. A outra epígrafe que já apareceu, inclusive, em prova, sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Essas duas epígrafes, elas resumem o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga. O papel da epígrafe é sintetizar o texto que ela antecede, que ela precede, ou antecede, dá na mesma aí. Acompanhou? Então, aqui, em tese, nós teremos o resumo do livro Claro Enigma. Acompanhou? Acompanhei. Bora lá, então. Na orelha do livro, nós temos uma informação muito perspicaz e inteligente. Lá na orelha do livro, a gente vai ter a seguinte informação. Se você quiser, pega o seu livro, você vai ver isso. Tá? O estudioso vai falar assim, ó, embora eloquente, deixa eu mudar aqui meu marca-páginas aqui, né, professor? Embora eloquente, a citação não corresponde completamente à realidade, pois Drummond não vira completamente as costas para a vida. Opa, não entendi, professor. Volta na epígrafe, então. Quando ele diz que os acontecimentos o entediam, esses acontecimentos aqui, moçada, é a guerra. Esses acontecimentos aqui é o plano histórico. Esses acontecimentos aqui é tudo aquilo que é pragmático. Então, quando ele fala que os acontecimentos me entediam, eu estou vendo um cara morrendo de fome ali debaixo do viaduto. Isso me entedia. Eu estou vendo um avião sobrevoando uma cidade e bombardeando essa cidade. Isso me entedia. Eu não estou preocupado com isso. Agora, eu, Carlos Drummond de Andrade, estou em outro momento da minha obra. Antes desse livro, nós temos esse texto aqui. Olha a produção inteirinha para você aí. Ó. Olha lá. A Rosa do Povo. Há um mês atrás eu estava dando aula do livro A Rosa do Povo, que tem 55 poemas, que é aberto com 3 poemas incríveis, né? Procura da Poesia é o segundo e o terceiro, A Flor e a Náusea. Magnífico texto. O primeiro poema do A Rosa do Povo é Considerações do Poema, que também é legal. Dos 3 primeiros aí da Rosa do Povo, eu fico com o terceiro. Inclusive foi um poema que foi recitado nas Olimpíadas, nas aberturas das Olimpíadas no Brasil, pela Fernanda Montenegro. Moçada, observa isso daqui. Olha lá, Claro Enigma está aqui para você. Moçada, o livro, os 2 livros mais conhecidos dele é esse aqui, O Sentimento do Mundo, que eu também já li e já reli, né? E o Rosa do Povo. Esses 2 livros, O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, eles estão inseridos dentro da segunda fase do Drummond. Fase que eu vou explicar para você nesse bloco de aula, se tudo der certo. Agora, Claro Enigma inaugura outra fase do Carlos Drummond de Andrade, a fase do eu maior ou igual ao mundo. Já vou explicar, tá bom? Tá tudo organizadinho para você aqui com data, né? Não, no próximo vestibular vai aparecer aí, ó, alguma poesia, vai sair o Claro Enigma e vai entrar o livro de poesia, óbvio, né? Alguma poesia. Então, moçada, essa segunda fase do Drummond é a fase do engajamento social e político. Só que o livro Claro Enigma, ele pertence à terceira fase do Drummond. E essa epígrafe ela vai sintetizar essa terceira fase do Drummond, quando ele diz que os acontecimentos me entediam. Então nós teremos um escritor que, em tese, vai virar as costas para o mundo sensível, o mundo histórico, né? O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Isso é um texto da segunda fase do Drummond, pô. Ele vai virar as costas para essa fase dele, que é a fase do eu, menor do que o mundo. Eu já vou comentar essas fases aí. Lá na orelha do livro, então, moçada, então, repito, essa epígrafe ela está falando desse incômodo Drummond de referir-se a acontecimentos pragmáticos, sociais,
do mundo real. Nós teremos um Drummond agora que vai referir-se a outros aspectos da realidade. Quais? Nós teremos um Drummond com a pegada metafísica, que eu já vou comentar com você, mas já vou organizando. Nós teremos um Drummond que vai realizar um divórcio entre o povo e a poesia. Agora, moçada, os poemas dele não serão mais para o povo. Inclusive, são poemas dificílimos, que vai se distanciar do povo. Vamos que vamos, então. Lá na orelha do livro, como eu estava dizendo para você, eu vou apagar tudo isso aqui para ficar bonito, né não? Para o dia nascer feliz, para o mundo inteiro acordar e a gente sorrir, sorrir, sorrir. É, um pouquinho de Cazuza para te alegrar. Muito bom, professor. Vamos nos mais íntimos detalhes do livro. Professor, mas é muito detalhe. Eu estou te dando as armas para você moer na guerra. Você está indo para uma batalha e quanto mais munições você tiver, mais chances você tem de destruir o inimigo, que é uma barreira intransponível. Não, uma barreira gigantesca que a gente vai conseguir vencer, chamado vestibular. Não? Muito bom, professor. Embora eloquente é o quê, moçada? Miguel. Miguel é o quê? Retórico. Retórico é o quê? Convincente. A la barroco, conceptista. O conceptismo é a arte do convencimento. Embora eloquente, a citação não corresponde completamente à realidade. Pois Drummond não vira, anota isso, pega a sua caneta, anota isso, pelo amor de Deus. Filé mignon. Drummond não vira completamente as costas para a vida. Se você pegar a parte do livro, chamada de quê, professor? Selo de Minas, está ela aqui, meus queridos. Tem alguns poemas ali que o Drummond vai fazer uma reflexão histórica sobre Minas Gerais. Sobre a história do Brasil, não? Fala de Minas para falar do Brasil. Tem um poema que o Drummond, na frente de uma igreja, ele vai dizer o seguinte, ele disse para ele mesmo, eu queria somente, ele disse para a igreja, ele fala assim, eu queria a igreja ver apenas os seus ornamentos e não a sua alma. Nossa! Os ornamentos é aquilo que é visível, a parte externa. O que é a alma daquela igreja lá de Ouro Preto? É a alma de uma igreja que foi construída com o suor e sangue dos negros. Então, quando eu penso na essência da construção daquela igreja, eu desanimo da igreja. Eu queria ver só o verniz, eu queria ver só a beleza da igreja. Quando eu penso no sofrimento de múltiplas pessoas para construir aquela igreja, eu desanimo dela. Nossa, olha as imagens. Isso é potência. Isso é potência, né, professor? Repito, embora eloquente, o livro do Drummond, ele não vai virar completamente as costas para o mundo. A gente já está partindo para o primeiro poema que se chama de Solução. Lá, o Drummond vai usar uma imagem que é a imagem dos braços cruzados. Professor, o que ele quer dizer com os braços cruzados? Eu já estou indo para o poema. Ao contrário, deixa eu mudar aqui meu marca-texto aqui, né, professor? Isso, mas tá legal. E ao contrário, a experiência palpável aparece em cada verso do livro. Eu não sei se daria pra gente dizer em cada verso, né? Mas aparece. Aparece em alguns versos. Ainda que estrategicamente ocultada por uma lírica aqui é o mesmo que poesia, que não se entrega fácil. Uma poesia que não se entrega fácil, como eu te disse, nós teremos um Drummond, que agora ele produz poesia muito mais para especialista do que para o povo. Não se esqueça, A Rosa do Povo é um livro que o Drummond dedica ao povo. Cada poema, imagine que a minha mão, observa a minha mão. Você vai imaginar que a minha mão é o livro. O livro Rosa do Povo tem 55 poemas. Cada poema é uma pétala que ele oferece para o povo. Por isso que na capa do livro A Rosa do Povo tem uma mãozinha assim segurando a rosa. É ele dedicando o livro ao povo. E aqui agora, na terceira fase do Drummond, nós teremos um divórcio entre o Drummond e o povo. Beleza, professor? Vamos avançar aí na matéria. Então, olha lá. Uma visão algo desiludida dos tempos e dos homens. Se você quiser colocar um título no seu caderno assim, ó, introdução, você podia colocar aí já, ó, aí dentro a epígrafe. Você podia colocar aqui, na orelha do livro nós temos uma explicação dizendo que nós leremos uma lírica difícil, que não se entrega fácil.
né? Vai criando tópicos, pô. Você sabe estudar, pega a caneta mágica aí e vai escrevendo, pô. Show de bola, professor. Então, moçada, essa citação ela não corresponde perfeitamente àquilo que nós vamos ver no corpo do livro. Tem um poema chamado O Boi Vê os Homens, que é uma reflexão. Esse poema também já apareceu em prova, não vou me preocupar com ele. Mas é uma reflexão de um elemento externo, o boi, avaliando nós, seres humanos, porque nós, normalmente, nós não temos autocrítica. Nós não conseguimos fazer uma autorreflexão. A gente prefere apontar o dedo para o outro. Agora você se esquece que quando você aponta o dedo para lá, para o outro, existem pelo menos 3 dedinhos apontados para você aqui, ó. Agora, se você quiser forçar a barra, 4 dedinhos aqui, ó. Eu estou criticando você e eu, como eu sou. Como eu sou. Acompanhou? Então a epígrafe, ela anuncia algo que não é completamente correspondente àquilo que é o próprio livro Claro Enigma. Vamos avançar! Então você já sabe desse percurso literário do nosso ilustríssimo Carlos Drummond de Andrade. O primeiro livro dele é Alguma Poesia. Eu vou citar esse nome aqui, tá, moçada? Eu vou citar esse nome porque eu preciso dele para a gente falar da primeira fase. E vou citar os dois outros mais importantes livros. O primeiro é O Sentimento do Mundo, o livro que mais apareceu na história do Exame Nacional do Ensino Médio, livro de 1940, e depois A Rosa do Povo. Ó, Brejo das Almas, O Sentimento do Mundo é importante, ó, A Rosa do Povo é importante, pô, Novos Poemas não é importante para nós agora, aí o Claro Enigma, obviamente. Estou fazendo então, repito, uma grande introdução a esse livro, Claro Enigma, mas antes eu vou fazer isso aqui, gente, ó, vou fazer esse percurso até chegar aonde me interessa, que é o livro Claro Enigma, de 1951. Uma boa ideia, cachaça brava. Primeira fase do Drummond, então, professor. Bora lá, então, bora nessa. Esse nome, Eu Maior do que o Mundo, quem criou ele é um estudioso Ele é estudioso, ele é um doutor e ele é um poeta brasileiro da UFMG, chamado Afonso Romano de Santana, ele que vai criar essa nomenclatura, tá bom? Afonso Romano de Santana, ele usa isso na sua tese de doutorado, tá? Então, inclusive, se você quiser ver o documentário O Poeta de Sete Faces, rola demais. Para você ficar mais forte, ter mais munição para, ó, a primeira faz pum, a segunda faz pá. Eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz ser meu chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Um pouquinho de Mano Brown para você que presta Unicamp. Então, por que se chama Eu Maior do que o Mundo? Vou perder um tempinho aqui nessa reflexão com a senhora e com o senhor. Antes de qualquer coisa, antes de teorizar, volta. Eu preciso desse poema aqui. O poema se chama O Poema de Sete Faces. É esse poema que vai dar título ao documentário que eu acabei de citar para você, chamado O Poeta de Sete Faces. É como se o Drummond estivesse encarnando aquela pegada do Fernando Pessoa. Inclusive, há um poema que já apareceu em prova, chamado Sonetírio do falso Fernando Pessoa. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive à sombra, disse Carlos, vai ser gauche na vida. É a fase gauche do nosso Carlos Drummond de Andrade, professor. Professor Ladia, eu não sei o que é gauche. Calma lá. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, moçada, é daqui que vai sair o nome dessa fase, moçadinha. Que fase? A fase do eu maior do que o mundo. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia ter te dizer, mas essa lua e esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Tem esse poema musicado pelo Samuel Rosa. Incrível! Você tem que ouvir, né, velho? Pô, como é que você não ouve um negócio desse aí? Escuta em casa. Joga no Google, no YouTubezinho aí que você vai ouvir, certo? Então eu vou precisar desse miolo aqui, tá, moçada? Ó, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Vamos lá. Então eu disse pra você que é a fase gauche. Gauche é um termo francês, significa torto, marginal, estranho, diferente, tá? Então, por que é a fase
Gauche. Nós temos um eu, um Drummond, que sai da província Itabira e vai para Belo Horizonte, capital cosmopolita, e lá na capital, assim ele vai se sentir. Gauche. Gauche. Sujeito muito tímido, caipirinha, sai da roça, vai para Belo Horizonte, ele vai se sentir marginalizado. Só que essa ideia da marginalidade vai ser legal para ele, porque ele vai ter possibilidade de pensar qual a poética que ele vai querer compor em seus livros. Isso é massa, tá, moçada? Beleza? Então, gauche esquerdo, torto. Essa fase é a fase do distanciamento social. Eu costumo dizer que é a fase do isolamento ou da incomunicabilidade. Quando eu digo que é a fase do eu maior do que o mundo, é porque esse eu, ele vira as costas para a realidade. Esse eu, ele não vai retratar a realidade. Ah, tá tendo guerra. Não é meu compromisso. Ah, tá tendo fome. Não é meu compromisso. A minha poesia não tem compromisso com isso. A minha poesia tem compromisso com o quê? Bora lá. Então, moçada, se ele vai virar as costas para o mundo, ele vai se isolar. Acompanhou? É inútil. A poesia nos deixa canto em nosso torto. Então, moçada, por que é a fase do isolamento e da incomunicabilidade? Porque vai existir isso aqui, tá, moçada? Ó. Isso o quê? Isso aqui, gente, ó. Lembra daquele poema assim, ó? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora, depois de 600 anos de educação, você vai conseguir entender o que seria essa pedra no meio do caminho. Sabe o que ela é? Moçada, eu vou fazer um desenho. Aqui está o eu. Aqui está o mundo. Entre ele, o eu e o mundo, há uma pedra aqui. Ó. Essa pedra no meio do caminho é a dificuldade de comunicação. Moçada, é a linguagem, é o mecanismo que nos insere no mundo e que que seria uma espécie de elo que vai intermediar o nosso vínculo com o mundo. Então, entre o eu e o mundo, existe uma pedra. E se há uma pedra que é a dificuldade de comunicação, esse eu vai ficar o quê? Isolado e incomunicável. Moçada, a comunicação é um negócio difícil. O Macunaíma ficou 6 anos sem falar. Por quê? A primeira coisa que o Macunaíma disse quando ele depois de 6 anos, foi assim, ó, ai, que preguiça. Velho, comunicação, ela subentende a relação com o outro. A comunicação, ela subentende-se. Quando eu falo alguma coisa, ela subentende que o outro agora pode me criticar. Então, na hora que eu abro a boca, existe o outro. A comunicação não é uma coisa feita para existir sozinho. A comunicação ela foi feita para estabelecer elo com o outro. E esse outro pode ser isso aqui, gente. Ó, o mundo. Então, esse eu drummondiano, tímido, caipira, veio lá da província, ele ainda não sabe qual elo ele vai estabelecer entre ele e o mundo. Se ele não sabe, o que ele vai fazer? Silêncio. Então, essa pedra no meio do caminho, ela pode ser lida como sendo o quê? A dificuldade de se expressar, a dificuldade de comunicação. Por isso que eu digo que é a fase do isolamento, a fase da incomunicabilidade, é a fase do pessimismo, porque vai ter um certo pessimismo, visto que esse sujeito ele não se expressa. Vamos lá, então. E aí o meu ilustríssimo Luiz Costa Lima vai dizer o seguinte: esse primeiro Drummond procura estabelecer um elo entre o interno e o externo. Nossa Senhora, a citação poderosíssima. Que é o interno? O eu. O que é o externo? O mundo. Tá? Então, essa tentativa de quebrar essa pedra vai ser por meio de um fenômeno chamado Blag. Blag, poesia piada. Então a piada vai ser o elo entre o interno e o externo, entre o eu e o mundo. Acompanhou? Então a Blag, poema piada, vai ser necessário para que esse Drummond consiga, moçada, fazer o quê? Quebrar com esse isolamento e com essa dificuldade de comunicação. Não? Dificuldade de comunicação essa que a gente vê no título do primeiro livro dele, moçada. Você consegue ver a diferença entre alguma poesia e a poesia? Alguma
é genérico, é abstrato. Parece que nem ele mesmo consegue nomear essa poesia. Agora, se fosse a poesia, é muito bem delimitado, é muito bem demarcado. Então, o próprio título do livro já mostra para nós essa dificuldade de comunicação, que gera pessimismo, que gera isolamento, não é não? Bom, e aí eu disse assim para você, essa primeira fase do Drummond, ela tem tudo a ver com a geração de 22. Eu estou falando dos modernistas que instauraram a Semana de Arte Moderna. Então há uma preocupação de um Drummond em pensar qual é o meu lugar na história da literatura brasileira. Então, por isso, muitos poemas de caráter metalinguísticos ou metapoéticos, como eu falo aqui para você. Acompanhou? No próximo bloco, o que o Landim vai fazer? Vou para a segunda fase, chego na terceira fase e já começo a ler poemas com você. Acompanhou? Até o próximo encontro, fica com Deus e até mais.